dinheiro e fé. Para muita gente, essas duas coisas simplesmente não combinam, né? Parece que ou você segue um ou segue o outro. Mas será que a Bíblia realmente condena a riqueza? Ou será que, na verdade, ela oferece um mapa para a gente construir uma prosperidade com muito propósito? Bom, bora desvendar isso juntos. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Muita gente sente uma tensão, quase uma culpa ao pensar na vida espiritual e, ao mesmo tempo, em como gerenciar o próprio dinheiro. É como se fossem dois mundos que não podem se encontrar. Mas o que talvez surpreenda é que a Bíblia não só fala sobre isso, como dedica, olha só, mais de 2.000 versículos ao tema. E a perspectiva que ela traz é surpreendentemente prática. Para a gente organizar as ideias e não se perder, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos quebrar um mito bem comum. Depois, vamos descobrir uma virada de chave, uma mudança de mentalidade que, nossa, muda tudo. Aí a gente vai ver como a riqueza pode ser uma baita ferramenta. Vamos explorar a sabedoria prática para gerar recursos e, no final, a gente vai redefinir o que é, de verdade, prosperidade. Então vamos lá, começando pelo maior obstáculo. Aquela ideia de que, para ser uma pessoa de fé, é preciso rejeitar o dinheiro, viver quase que na miséria. E essa crença toda, na maioria das vezes, nasce de uma leitura meio torta de uma passagem bíblica bem famosa. E aqui está o pulo do gato. Presta atenção. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ela diz que o amor ao dinheiro é. E a diferença, gente, é gigantesca. Pensa no dinheiro como se fosse um martelo. É uma ferramenta neutra. Com um martelo você pode construir uma casa linda ou pode quebrar uma janela. O problema nunca está no martelo, mas na intenção do coração de quem está segurando ele. A questão é, onde está a sua devoção? E essa devoção no lugar errado tem até um nome na Bíblia, Mamon. Jesus foi muito direto quando disse que não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou é Deus ou é Mamon. Mamon não é a nota de R$ 100 na sua carteira. Mamon é a mentalidade que coloca a grana no trono da sua vida, transformando a riqueza no objetivo final. É aí que o jogo vira, e o dinheiro que devia ser nosso servo vira o nosso mestre. Ok, então como é que a gente escapa dessa armadilha de Mamon? A resposta está numa virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. A Bíblia nos convida a deixar de nos enxergarmos como donos de tudo, para nos tornarmos algo muito mais poderoso, administradores. A base de tudo está aqui, nesse salmo. Se Deus é o Criador e o verdadeiro dono de tudo o que existe, então tudo que a gente tem, nosso tempo, nossos talentos e sim, nosso dinheiro, no fundo, não é nosso. Foi, na verdade, confiado a nós. E isso nos leva para uma ideia central que muda o jogo completamente: a mordomia. Ser um mordomo, um administrador fiel, isso vira a mesa. A pergunta principal deixa de ser quanto dinheiro eu tenho e passa a ser como eu estou gerenciando os recursos que Deus me confiou para cumprir os propósitos dele e para abençoar o mundo ao meu redor. Percebe a diferença? Com essa mentalidade de administrador, a riqueza ganha um papel totalmente novo. Ela deixa de ser um ídolo que a gente adora e se torna uma ferramenta poderosa para a gente usar. E a Bíblia, olha, tá cheia de exemplos que mostram isso na prática. E se alguém ainda acha que fé e grana não se misturam, a Bíblia mostra vários exemplos do contrário. Pense em Abraão, Jacó, Jó, Salomão. Todos eles foram homens com uma riqueza imensa e, ao mesmo tempo, uma fé profundíssima. Isso só prova que o problema não é ter recursos, mas sim o que a gente faz com eles e, principalmente, onde o nosso coração está de verdade. E talvez a história mais forte sobre isso seja a parábola dos talentos. Nela, um senhor entrega seus bens para 3 servos. 2 deles vão lá, investem e dobram o capital. Já o terceiro, com medo de perder, cava um buraco e enterra o que recebeu. O ponto central da história é que o patrão não elogia o cara que só guardou o dinheiro. Ele celebra, ele faz festa para aqueles que multiplicaram. Fica muito clara a expectativa de crescimento, de um uso inteligente e produtivo dos recursos. E essa frase do senhor, da parábola, ela é a chave de tudo. A fidelidade do servo não foi em devolver o valor original intacto, a fidelidade foi em fazer aquele recurso render, em ser um bom administrador que gera frutos. Ou seja, a capacidade de adquirir e de multiplicar riquezas não é vista como um pecado aqui. Pelo contrário, é uma virtude a ser celebrada, é um dom a ser usado com propósito. Ok, a gente já entendeu a mentalidade, mas e na prática, como isso funciona?
Bom, o livro de Provérbios, que foi escrito em grande parte por Salomão, um dos caras mais ricos que já pisou na Terra, é tipo um guia prático, um manual de como ser inteligente com as finanças. Salomão não ficou rico por acaso, ele aplicou princípios que valem até hoje. Primeiro, autogoverno. Dominar os próprios impulsos é mais importante do que o tamanho do seu salário. Segundo, visão de futuro. Ter paciência para esperar o fruto certo é um dos melhores investimentos que existem. Terceiro, e essa ideia é genial, a riqueza segue a solução. Em vez de correr atrás de dinheiro, foque em resolver o problema de alguém. A renda vem como consequência. E por último, discrição. A riqueza que precisa gritar para ser vista, na verdade, é muito frágil. A prosperidade de verdade traz paz. E esses princípios se transformam em pilares para o nosso dia a dia. Primeiro, generosidade, que é vista como um ciclo. Você planta, você colhe. Simples assim. Depois, prudência, para fugir da armadilha da dívida, porque, como diz lá em Provérbios, o devedor é servo do credor. É uma escravidão, né? Aí vem o planejamento, que é o caminho certo para a abundância, e, por fim, o contentamento, que é a verdadeira liberdade de não depender das coisas para ser feliz. Tudo isso nos leva ao nosso último ponto, que amarra toda essa conversa. Se a riqueza não é o objetivo final, então, o que é? Qual é o alvo de verdade? A Bíblia nos apresenta um conceito de prosperidade que é muito, mas muito mais rico e completo do que um extrato bancário. A palavra hebraica para essa prosperidade completa é shalom. A gente costuma traduzir como paz, mas shalom é muito mais do que isso. É um estado de bem-estar total. Imagina uma vida onde tudo está no lugar certo, sabe? Onde nada está quebrado, nada está faltando. É a vida na sua plenitude, com harmonia em todas as áreas. Isso é shalom. Como a gente pode ver aqui, a prosperidade bíblica, o shalom, tem várias dimensões. A vida financeira é só uma fatia desse bolo. A verdadeira riqueza inclui ter comunhão com Deus, paz na alma, relacionamentos saudáveis, um senso forte de propósito. Uma pessoa pode ter rios de dinheiro e ainda assim estar muito longe de ser próspera de verdade, estar quebrada por dentro, né? E Jesus resume essa ordem de prioridades de um jeito perfeito. Ele diz: busquem primeiro o reino de Deus. Ou seja, quando o nosso coração, nosso foco, está no lugar certo, no propósito maior, as necessidades materiais, todas estas coisas, elas entram nos eixos. Elas se tornam uma consequência e não a busca principal. Então, para a gente amarrar tudo, a Bíblia não condena a riqueza, mas o amor a ela. Ela nos chama para mudar nossa identidade de donos para administradores e nossa função de acumuladores para multiplicadores. Vendo por esse ângulo, o dinheiro se torna uma ferramenta poderosa para construir, para abençoar, para ser luz no mundo. No fim das contas, o que importa não é o quanto a gente tem, mas o quão fiéis a gente é com aquilo que nos foi confiado. E essa nossa análise nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Ao olhar para os recursos que passam pelas nossas mãos, seja muito ou seja pouco, qual a história que eles estão contando? O que eles estão construindo? Uma vida com propósito? Um legado de generosidade? Ou só um castelo de areia que a próxima onda pode levar embora? A resposta a essa pergunta é o que define a verdadeira prosperidade.